Fala Sério de hoje vem com uma novidade aqui. Verinha Martins da Silva, porque no Facebook a gente tem Vera Martins também, até deu um fórum uma vez. Minha vizinha, minha amiga, minha querida, ajudou a me criar e a criar Maurício, o irmão mais velho, Pedrinho, João. Nos deu esse presente de novo, que é desta vez, de socializar aqui no nosso Fala Sério as informações, o conhecimento, a experiência de vida de Alba, nossa xamã. Então seja bem-vinda ao nosso programa. Muita paz pra gente, muita tranquilidade, nosso papo assim. Que Deus ajude que seja super tranquilo, super em paz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fala Sério, ele recebe de braços abertos. Muito obrigada. Tá certo? Tá certo. Alba, como é isso? Completamente ignorante. O que é isso, o xamanismo? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui, por Vera ter me indicado para você. Eu nunca pensei de fazer uma entrevista ou estar aqui conversando um bate-papo tão bom, num lugar tão despretensioso, sabe? Tão cheio de vida, tão cheio de natureza, né? Que o xamanismo, como você está falando, como você me perguntou, o xamanismo é essa profunda ligação com a natureza, né? Mas não só a natureza como um processo ecológico, como um processo de, assim, não deixa o lixo no chão e tal. Ele é um processo profundo de natureza interna e de natureza externa. É conhecer a mim mesmo para poder fazer melhor no mundo, né? Essa semana a gente teve um fórum muito importante na comunidade onde eu moro, né? Que é a Fundação Terra Mirim, lá em Simões Filho. A gente já tem 20 anos de vida. 20 anos? 20 anos. Maravilha. E a gente é uma fundação, uma instituição formal e, ao mesmo tempo, uma instituição informal, que é uma comunidade. A gente mora 25 pessoas juntas. E a gente teve um fórum sobre isso, sobre o xamanismo, né? Sobre a vida, sobre a existência, o que a gente quer realmente construir, né? Como centro de luz nesse planeta, né? O que a gente quer? E o xamanismo, ele traz muito isso, né? Essa possibilidade de você se conectar com essa luz. Porque são dos povos da terra, é uma tradição antiquíssima, né? Onde os povos da terra, eles trabalhavam sempre em contato com os elementos da natureza, respeitando, né? Nossos avós, nossos bisavós, né? Que tomavam chás para se curar, que usavam a argila para melhorar o corpo, né? Usava as estrelas para saber do dia de amanhã, né? Usava a lua, né? Então se comunicava com a lua. Então nós estamos trabalhando, e o xamanismo que eu trabalho especificamente, que é o xamanismo dos 4 elementos, né? Com a guiança da deusa mãe. E aqui na Terra ela é representada pela natureza, vegetais, animais, minerais. Então a gente estava discutindo exatamente o que a gente quer agora, nesse momento, 2012, né, do planeta. O que é que nós queremos enquanto xamãs, enquanto curadores, enquanto povos da Terra, homens e mulheres da Terra. O que a gente quer explicitar ao mundo? O que a gente precisa dizer ao mundo, né? Porque nós precisamos nos calar durante muito tempo. Porque essa tradição, ela trazia conhecimentos, mistérios muito profundos e que não podiam ser revelados, né? Então hoje, depois da maturidade desse processo todo, né? Depois de a gente aprofundar mais o que é a vida em si mesma, né? Então nós estamos vendo assim, e agora a gente está pronto para exatamente o quê? Né? Para falar do feminino, do masculino, né? Esses dois aparentemente opostos, mas que se complementam em nós mesmos, né? Porque nós somos a união, você é a união do seu pai e de sua mãe, né? O masculino e o feminino, eu também. Então eu trago em mim o gen dessa união, né? Eu trago em mim o gen da unidade. E ao mesmo tempo o DNA desses dois. Esses dois num só. Então o xamanismo, ele traz essa possibilidade em que a gente se encontre com a gente de forma mais profunda, né? Ele passa por um campo, vamos dizer assim, de iniciação, que dá uma visão terapêutica, né? Mas de verdade ele ultrapassa esse muro e vai mais além, porque ele fala do cosmos, né? Ele traz a unidade enquanto ser das estrelas. Nós sabemos que nós viemos das estrelas, né? Nós somos seres estelares. Estamos aqui por uma passagem nessa terra, com uma missão. Sua missão, como você estava falando, que eu estava
achando assim, bebendo suas palavras, da sua própria história, né? Muito obrigado. Então a sua missão, ela tem isso, ela comporta isso, né? Você conhecer esse lado do sistema, como você conheceu, passou por tantas coisas políticas e tal, e de repente você escolhe esse ser indivíduo, essa individuação, né? Como diria Jung, né? Essa individuação para você estar aqui inteiro nesse momento, poder me receber, poder receber as pessoas de forma informal, fazer com que a gente fale do nosso coração. Isso. Né? E não A só alma. da nossa mente. É por aí que a gente trabalha, né? É por aí que a gente caminha. Eu sinto que cada vez mais as pessoas precisam falar do seu próprio coração. Elas precisam renunciar a um sistema que oprime, a um sistema que não liberta, né? A um sistema que manipula. Nós precisamos acordar, né? E sair vamos dizer, dessa cela, dessa prisão que diz coma assim, coma isso, faça isso, vista isso. Não é assim. Legal você estar dizendo isso, falar sério é exatamente isso. Quem está assistindo a gente, se for no YouTube, inclusive, pegar entrevistas anteriores, muito importante a passagem nossa pela TVE, pela produtora Santo Guerreiro. Porém, o programa daquela época é um. É esse programa do tem que ser assim, a pergunta é essa, tem que se enquadrar assim, tem que fazer assim. Hoje o programa, aqui na TV Salvador, com a empresa de áudio, eu falo empresa de áudio porque como é o nome TV Pelourinho, aí as pessoas às vezes se atrapalham. Chamada TV Pelourinho, a história é completamente diferente. As amarras saíram, as correntes saíram, a gente tá à vontade. Então, casa essa sua fala, essa análise, né? Essa passagem aí do seu... Eu acho de uma coragem surpreendente a sua de fazer um programa desse, né? Porque, pelo que eu vejo aí, as coisas estão tão fechadas, né? Nós estamos assim como se nós fôssemos, nós povos da terra, né? Essas pessoas que falam com o coração hoje, parece que nós somos marginais. É verdade. Né? Porque o grande sistema mesmo, ele está todo enquadrado, né? Então, você fazer um programa desse, numa época dessa, eu me sinto honrada de estar aqui, legal, sabe? Legal. E gosto de saber isso que vocês jovens, né? Que eu posso falar assim, que eu já tenho 59 anos, né? Vou fazer esse ano. E assim, estou muito feliz com a minha idade, muito feliz. Claro. Eu acho que a partir dos 50 eu me libertei. Eu falar, a partir dos 50 anos eu faço o que eu quero e eu digo o que eu quero. E só vou para onde eu quero. Você acha que por conta disso, então, Alba decidiu isso por conta do xamanismo ou o xamanismo veio a partir dessa libertação de Alba? O xamanismo, de verdade, ele vem na minha vida praticamente desde que eu nasci, né? Porque eu sou neta de índio. Eu sou alagoana, né? Os traços lembram. E eu sou uma neta de índio. Então, assim, eu fui criada na terra. Eu fui criada com a terra. Né? Minha avó era uma índia, só que ela não tinha mais a tradição, né? Porque ela foi tirada da tribo dela muito novinha. E ela perdeu, mas o DNA dela continuava índio. Então ela passou para mim muitos ensinamentos, muitas coisas, não falando, só de observá-la. Então, o comportamento dela, isso, né? Exatamente, o comportamento, a forma de ser, né? A forma dela olhar as árvores, ela dizia, para que as igrejas se as árvores são templos? Que lindo! Para que as igrejas se as árvores são templos? Legal. Exatamente. Né? Quer dizer, espaço melhor, local melhor do que você sentar para meditar, para conversar consigo próprio, com o seu eu, com o seu Deus interior, isso, que é o mais forte. Exatamente, seu Deus interior, a palavra é essa, né? É interessante você falar a palavra Deus, né? Porque eu sempre digo que na palavra Deus tem eu dentro. Né? Eu, meu Deus, né? O meu Deus, é verdade. Eu sempre lembro as pessoas isso, né? Que às vezes a gente fica falando e não se dá conta do poder dessa palavra, né? Então minha avó trazia essas coisas. E aí, Alba, tem algumas questões, eu e Verinha, a gente conversando. Sim. E aí ela coloca algumas coisas de que a sua busca, na verdade, na raiz da questão de gênero, né? Do masculino, do feminino, pontuar exatamente isso para depois entender a junção dessas duas coisas, né? O que é que está por trás disso aí? Por trás no sentido de o porquê de procurar entender categoricamente, sistematicamente sobre essas definições para poder entender a união. Sim.
É interessante essa história, né? Porque, de verdade, essa história do feminino comigo, ela passa por uma via antiga, porque eu sou psicóloga, né? Também sou psicóloga. Você também é psicóloga? É legal. Academicamente, eu sou psicóloga, né? Uhum. E eu estava exatamente mostrando agora, né? A Dani conversando aí fora, mostrando a ela, assim, as reportagens inúmeras que foram feitas comigo em 93, quando eu trouxe o xamanismo para a Bahia. Ah, tá. Aí eu estava mostrando a ela as viagens iniciáticas que eu faço, enfim, essas coisas assim, né? E sempre nos grupos a quantidade de mulheres é muito maior do que sempre, até hoje é a mesma coisa do que de homens, né? E continua assim? Continua. Você atribui isso a Kelva? A sensibilidade maior da mulher, você acha? Eu tenho pesquisado isso, mas eu tenho visto assim que a mulher não tem pudores em assumir o sentimento dela publicamente. Ah, tá. A mulher é mais despudorada nesse sentido, sim, né? Sim. Ela tem essa capacidade enorme de dizer, eu estou sentindo tristeza, eu quero chorar, eu estou me sentindo só, sabe? Eu não sei o que fazer da vida. E o homem, talvez pelo próprio sistema, né? Uhum. Para ele dizer isso, ele tem que chegar no limite. Enquanto ele não está no limite, ele está aguentando, né? Por isso os homens têm muita dor de coluna, né? Porque eles aguentam muita coisa. Que tensiona e aí reflete, né? Muita dor de coluna, né? Exatamente. Aí precisam realmente buscar, vamos dizer assim, procedimentos, né? E aí é quando eles se caminham para esse caminho do conhecimento, do autoconhecimento. Né? Porque eles chegaram num ponto que não aguentam mais. A pressão é tanta, né? Aí chega um momento que ele rompe de vez. Né? Ele se torna um louco, né? Aí eu digo um louco de Deus, né? Como Rumi, né? Rumi, o poeta, ele foi um louco de Deus, né? Ele era um embriagado do divino. E ele rompeu também com tudo, né? Ele era um poeta espetacular, né? Do Oriente. Então, essas coisas acontecem. E aí esse feminino, essa busca do feminino, ela é mais tranquila nesse sentido. Eu não preciso chegar no limite para eu buscar a mim mesma. Eu não preciso, né? O ato de gestar, o ato de parir, o ato de menstruar. Olha só quanta coisa a mulher passa. Eu acho impressionante, né? Esse ser feminino, que eu assim acompanho com o maior carinho, né? Eu digo sempre ao meu companheiro, assim, há que haver muita compaixão para o feminino. Porque a gente nasce, aí depois o corpo da gente se transforma, a gente menstrua. De repente a gente perde o nosso sangue, né? Começa a sair do corpo da gente algo que é sagrado, né? E esse sangue de verdade é uma devolução para a Mãe Terra, para que ela possa nos dar o alimento, como as tribos faziam antigamente, né? Que o homem semeava e a mulher colocava seu próprio sangue na terra, e assim a gente comia aquele alimento, né? Depois a gente passa por um processo de casamento, ou se junta, ou de parceria. Aí vai ter filho, engravida, que é uma outra viagem. Né? A sensibilidade, tudo fica à flor da pele. Aí você gesta aquele novo ser, que você não conhece, mas é seu. Fruto da sua carne, do seu sangue, se alimenta de você. Né? Você dá vida a um ser. Isso é uma coisa fantástica, né? Depois você vai parir. Né? E você vai acolher aquele serzinho que você não conhece, mas que conhece tanto, né? Ele é seu. Né? Depois aquele ser cresce, vai para o mundo. Mas antes dele crescer e antes dele ir para o mundo, a gente vai parar aqui no nascimento dele, chamar um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do crescimento desse ser. Tá certo, tá joia. Até mais. O sorriso é consequência direta da felicidade. Fala mais que 1000 palavras. Aquece, abraça. O sorriso é língua universal que já nasce com a gente. Se os olhos refletem a alma, o sorriso reflete o coração. O sorriso é seu cartão de visitas. E também o nosso. É por isso que a Servidonto é a número 1 em planos odontológicos. Porque acredita no seu sorriso e pensa na sua proteção sempre. Consulte-nos sobre plano mais adequado a você e a sua empresa. Servidonto. Saúde, sorriso e proteção.